Meus queridos, a paz do Senhor, eu quero passar aqui para deixar uma breve reflexão a você que me assiste nesse momento. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, versículo 14, nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meus queridos, eu não sei quais são os males pelos quais você tem passado. Eu só sei de uma coisa: que eu não posso estar mais acostumado com o mal. O mal que às vezes se estabelece dentro da minha casa. O mal que senta no meu sofá e fica ali. Satanás muitas vezes ele toma a nossa vida e fica anos a fio dominando todas as áreas da nossa vida. O casamento, os sentimentos, a saúde, os negócios. Deixa-nos tolhidos de até de sonhar, de termos perspectivas. Hoje eu quero te dizer que você não pode, nem eu, nem ninguém, principalmente aqueles que têm autoridade desta palavra, a autoridade dada por Deus, para expulsar demônios, para expulsar qualquer tipo de mal que venha querer afligir a nossa vida, oprimir a nossa vida. A palavra de Deus ao teu coração nesse momento é: não te acostumes com o mal. Há pessoas que vivem gerenciando as coisas ruins na casa. Às vezes tem uma louça para lavar, um quarto sujo, um ambiente que está impregnado de coisas, de bagunça, e a pessoa fica ali estagnada, não tem forças, não tem atitude para fazer ou começar aquela faxina. O Espírito Santo me trouxe nesse momento para dizer: está na hora da gente fazer uma grande faxina dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, tirarmos tudo que não presta, os maus pensamentos, os maus fluidos, as sujeiras que estão ali há tempos, e o Satanás aplaudindo a nossa vida. Você era para estar bastante longe agora, mas você, por causa desse mal, está marcando passo. Esta pandemia, por exemplo, paralisou muita gente. Este mal que está dentro da tua casa, ele tem que desaparecer em nome de Jesus, porque essa passagem ela é bem peculiar, porque o pai desesperado, ele tinha um problema de possessão demoníaca com seu filho, desde a infância. Aí ele trouxe o problema para os discípulos resolverem, mas os discípulos não conseguiram resolver porque estavam preocupados com outras coisas, estavam discutindo com os escribas, estavam distraídos, quando na realidade eles tinham autoridade. Jesus já tinha conversado com eles acerca do domínio, da autoridade dada por Deus para expulsar espíritos imundos, para não se acostumarem com o mal. E eles ali se preocupavam com outras coisas, estavam distraídos, e enquanto aquele pai estava desesperado. Aí Jesus disse: onde é que está o garoto? O pai trouxe o menino, quando o espírito imundo viu Jesus, a autoridade do mestre era tremenda. Ele tinha acabado de descer o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, estava impregnado da graça, da glória, do poder. Aí ele desce do monte e encontra os seus discípulos, que já eram para ter resolvido aquela situação, e eles não resolveram. Aí Jesus tem um diálogo com aquele pai desesperado.
Quanto tempo faz que o seu filho está assim? Aí o pai, desde a infância. Ó, querido, há tantos problemas que nos acompanham há anos. Há tanta coisa dentro da tua casa que te acompanha há anos e você já era para ter dado um brado ou ter dado um basta nisso. Principalmente você que é servo, você que é meu irmão na fé, você que comunga dessa mesma fé, desse mesmo evangelho. Jesus, quando chama e o pai diz que trouxe aquele problema, o filho espumando, desesperado, cheio de demônio, era uma caça demoníaca, e aqueles discípulos não puderam resolver, foram incompetentes, né? A igreja não pode ser incompetente na função que lhe é conferida, na autoridade que Deus lhe deu. A igreja tem que tomar uma posição. Há muitas coisas erradas acontecendo nos púlpitos por aí afora, e a gente está carente de profetas verdadeiros, de pessoas que estão realmente com a vida no altar, de pessoas que têm a sensibilidade do Espírito Santo para ter o diagnóstico, para ter ali o discernimento espiritual desses últimos dias, dizer aquilo ali não é verdade, aquilo ali precisa ser expurgado das igrejas, dos púlpitos, das famílias. Há muitos demônios incrustados fazendo arruaça na vida de muitos jovens, colocando nas drogas, colocando na prostituição, colocando no homossexualismo, não é? Então há muita gente aprisionada e a igreja precisa agir. A igreja de Cristo precisa agir com essa autoridade. Aí quando Jesus percebe que os discípulos não conseguiram resolver, chama aquela geração de geração incrédula. Em Lucas capítulo 17, versículo 17, Jesus vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês não vão usar da autoridade que eu tenho conversado com vocês? Esse problema já era para ter sido resolvido. Essa bagunça, essa faxina já era para ter sido feita. Você era para estar muito longe. Você jovem, você era para ter passado nessa prova, nesse concurso, porque você parou, você não acreditou nas promessas de Deus, você não ouviu seu pai, você não ouviu sua mãe, você parou, você estagnou do tempo. Satanás disse: para, não estude, vire isso, não seja assim. Essas ideologias terríveis, né, humanistas, que estão arrebentando com a sociedade, destroçando com a sociedade, fazendo com que os jovens parem de crer, parem de acreditar. Eu quero dizer que há um Deus que é o mesmo que nos deu autoridade. Aí Jesus tem esse diálogo com o pai. E o pai, desesperado, pergunta assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa por mim, por meu filho, se tu podes fazer, nos ajuda. Aí Jesus responde dizendo: se tu podes crer, pai, tudo é possível ao que crer. Percebam que o pai responde assim: sim, Senhor, mas eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que o pai está dizendo para Jesus? Abrir o coração. Às vezes a gente tem fé, a gente é de igreja, a gente diz que professa uma fé, mas a fé que Jesus está tentando mostrar para aquele pai, a fé genuína, aquela fé que tem resultado, é aquela fé que não se acostuma com o mal. Aqueles discípulos eram para ter expulsado aquela caixa, aqueles demônios, mas não fizeram. Foram insuficientes. E aquele pai ainda não viu a glória porque ele não tinha fé suficiente. E Deus Deus foi sensível na pessoa de Jesus com aquele pai. Quando o pai pede ajuda a Jesus e que até questiona o mestre se ele podia fazer. Aí Jesus: como é que você ainda pergunta a mim se eu posso fazer? Na verdade, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E quando Jesus chega e vê aquela situação, o filho se espumando, tendo ataque epilético, os demônios ali arruaçados, né, enfurecidos pela presença da unção, né, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus, espírito mudo e surdo, eu te repreendo, sai agora deste garoto, sai agora desta vida. E aí aquele menino ficou curado, ficou liberto, né? Alguns até pensaram que quando o garoto caiu, ele estava morto. Morreu. Não, a autoridade estava ali com o mestre. E aquele espírito imundo teve que sair. O garoto ficou curado. A paz reinou novamente. E não era para ter sido isso. Na verdade, aquele problema já era para ter sido resolvido quando ele foi trazido para os discípulos. A palavra de Deus ao nosso coração nesse momento. Vamos resolver os problemas que Deus nos coloca para nós solucionarmos. A autoridade já está conosco.
a unção, a autoridade já está com a igreja. Aí os discípulos ficam espantados com aquilo, mesmo porque o pai diz que até acreditava, mas a fé dele era insuficiente para ver o milagre, para ver a solução. Mas Jesus expulsa, resolve o problema, quando na realidade não era para ele resolver, mas sim a igreja, na pessoa dos discípulos resolverem. Aí os discípulos perguntam: mestre, quando tudo passa, né? Aí, mestre, por que a gente não conseguiu resolver? Aí Jesus simplesmente disse no versículo 28 e 29, e quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar, Jesus? Por quê? Aí ele disse: esta caça não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Se aqueles discípulos parassem um pouco para consagrar a vida deles, entender o propósito que Jesus já tinha conversado com eles acerca do que é o evangelho, do que é o poder, a função da igreja, da responsabilidade da gente estar aqui para fazer a diferença, para ver o problema e resolver o problema, atacar o problema na raiz, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor. Se eles vivessem uma vida de oração e jejum, uma vida naturalmente ou de uma forma sobrenatural, eles iriam expulsar e resolver o problema daquele pai, e aquele garoto ficaria curado, ficaria liberto. Mas como eles não estavam vivendo uma vida, né, de oração e de jejum, aí não tiveram condições de resolver. Fica aqui essa palavra ao teu coração. Vamos voltar a consagrar a nossa vida. Você que é pastor, você que é pregador, você que Deus um dia usou, está na hora de você rever os teus conceitos, consagrar novamente a sua vida. Eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso mergulhar na oração, no jejum, na palavra, preciso me submeter à vontade de Deus, aos desígnios do Senhor, para que eu possa retomar essa autoridade. E quando o problema vier, seja ele dentro da minha própria casa, uma doença que acompanha há muito tempo, de repente essa doença espiritual, como era aqui, como estava acontecendo com esse garoto, e no nome de Jesus, na autoridade do Senhor, nós poderíamos já ter resolvido esse problema, já poderíamos ter feito a faxina naquele quarto bagunçado, e que você, por causa da preguiça, ou sei lá, com qualquer outra coisa, você já era para ter resolvido isso. Está na hora da faxina, está na hora do recomeço, está na hora de uma vida de consagração, porque a autoridade já foi dada por Deus. Vamos lá, vamos parar de nos acostumar com o mal. O mal existe para ser vencido, na autoridade do nome de Jesus. Fica aqui essa palavra ao teu coração, aqui do Pastor Roque, falando da cidade de Campinas, em São Paulo. Deus os abençoe poderosamente. Deus conceda a você autoridade para que você possa vencer todos os males da sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido.